E aí, galera do meu canal do YouTube, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, que vocês estejam tendo uma boa melhora, que vocês estejam tendo um alívio emocional e eu espero também estar contribuindo com alguma coisa com vocês, passando boas informações e passando alguns conhecimentos que eu tenho sobre o assunto. Porque a gente que tem ansiedade, depressão e alguns transtornos psicológicos, a gente falando assim é mais fácil do que quando a gente escuta de um psicólogo ou de um psiquiatra, porque psicólogo e psiquiatra eles são apenas pessoas que são estudadas para aquilo, porém eles não sentem na pele o que é a doença, e a gente que tem, a gente entende mais sobre o assunto, e é isso que eu quero falar sobre isso. E é isso que eu quero falar no nosso tema de hoje. O tema de hoje é sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Todos nós, seres humanos, todos, sem exceção nenhuma, passam por diversas ansiedades na vida. Todo mundo tem ansiedade. Uma ansiedade de um nível baixo. Como assim? A ansiedade que a pessoa sente é uma expectativa diante de alguma coisa. Por exemplo, quando a pessoa está esperando o nascimento de um filho, quando a pessoa está esperando o resultado de algum concurso, quando a pessoa está esperando sair alguma oportunidade de emprego e diversas outras coisas. Isso aí é normal, isso aí é emoção, é sentimento. Todos nós temos emoções e sentimentos, isso é inevitável. Porém, o transtorno de ansiedade generalizada, como o próprio nome já fala, é um transtorno. Então, é uma doença, é um transtorno mental, é uma doença. E o que é o transtorno de ansiedade generalizada? Então, o transtorno de ansiedade generalizada é uma preocupação excessiva que a pessoa tem e uma expectativa muito apreensiva pelo futuro e com as situações do dia a dia, onde a pessoa não consegue controlar seus pensamentos e suas preocupações e passa a entrar em pânico e viver a vida com muito medo, com muita falta de ar, muito apreensiva, com uma irritabilidade enorme, que a pessoa às vezes fica muito irritada, muito estressada, e a pessoa não consegue controlar os pensamentos, e nem os medos, e nem as preocupações. É, para pessoas normais, algum problema a pessoa vê de uma forma. Para quem tem o transtorno de ansiedade generalizada, uma coisinha assim já é como se fosse o fim do mundo. A pessoa cria na mente dela uma situação muito perigosa, uma situação de pânico, de medo. Aí a mente fica com turbilhões de pensamentos, pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos e por aí vai. Algum dos sintomas do transtorno de ansiedade generalizada é a falta de ar, que isso é muito comum. Algumas pessoas podem ter a gagueira nervosa que eu tenho, mas não são todas. Isso aí não são todas. Batimentos cardíacos acelerados, taquicardia. A pessoa fica inquieta, inquietação. Também, e a pessoa se irrita facilmente, pode ter um pavio curto, se irrita, a pessoa tem pouco desempenho no trabalho, a pessoa perde a concentração, a pessoa não consegue estudar direito, a pessoa não consegue focar numa coisa, a pessoa perde muitas oportunidades na vida devido a isso. Traz muitos prejuízos, tanto familiar, tanto social e tanto no trabalho da pessoa. Qual que é a causa do transtorno de ansiedade generalizada? Isso aí ainda não foi definido, mas pode ser diversas coisas. Pode ser
hereditário, pode ser genética, pode ser algum desequilíbrio químico no cérebro e também pode ser ambiente, a pessoa viver em ambientes estressantes e passar por traumas, passar por situações estressantes na vida e que a pessoa não consegue lidar de forma correta com aquilo. Isso aí pode gerar esse transtorno na pessoa. E como a gente pode lidar com isso? Isso aí é uma coisa muito complexa. Em primeiro lugar, se você tem esses sintomas que eu falei, se você tem tudo isso que eu falei, a primeira coisa é você ir num psiquiatra. Isso é fundamental. E isso não é vergonha para ninguém. Psiquiatra não é coisa de doido. Não é vergonha você buscar ajuda. Não é vergonha você tomar remédio controlado, remédio psiquiátrico. Procure ajuda médica. Isso é fundamental. É a primeira coisa que você tem que fazer. Procure um psiquiatra. O psiquiatra vai te passar um medicamento, vai te orientar, vai te passar o medicamento que vai agir no seu cérebro, vai controlar essas emoções, esses pensamentos acelerados, esses sintomas físicos e mentais que você tem. Outra coisa é a psicoterapia. A psicoterapia também ajuda muito, porque você vai desabafar com o psicólogo e o psicólogo também vai te dar conselhos motivacionais, como esse que eu estou falando aqui para vocês. Porém, tem uma diferença, né? Porque o psicólogo vai te falar, vai te passar conhecimentos que eles aprenderam estudados. Eu estou falando aqui alguns conhecimentos básicos, mas experiências que eu sinto, porque eu sou um paciente, eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Aí outras coisas também que eu sempre falo e que é muito importante, que para mim é uma das coisas mais importantes de todas, assim, em exceção à ajuda psiquiatra, que a ajuda psiquiatra é o principal. Mas depois disso, a respiração é fundamental, cara. Não tem outra coisa. A respiração ajuda muito, porque a pessoa que é ansiosa, a pessoa tem falta de ar. E aí, quando você está passando por uma crise de ansiedade, é bom você usar a técnica da respiração. Isso aí pode ter certeza que todo psicólogo que você for, eles vão te passar essa técnica, que é a técnica de você ter uma respiração lenta, calma, assim, ó. Você puxa o máximo que você conseguir. Puxa o máximo. Aí depois você esvazia o máximo que você conseguir também. Isso aí, no momento de crise que você está, é uma das coisas que mais vai te ajudar a sair dessa crise. Porque a crise de ansiedade, ela vem em momentos assim inesperados. Tipo assim, você pode estar em algum lugar assim, no seu trabalho, um exemplo. Você está lá sentado no seu trabalho, aí você está lá sentado. Aí do nada começa a vir um frio na barriga, você começa a suar frio, a ter suor na mão, você começa a sentir uma coisa assim na sua garganta, assim te prendendo, você perde um pouco a fala, você tem a fala meio tremida, aí você começa a entrar em pânico, aqueles pensamentos acelerados, aí você começa a ter falta de ar e você acha que você vai morrer, você acha que você vai ter um infarto. Então, quando você estiver passando por isso, a respiração é fundamental. Se você fala assim, não, peraí, calma, deixa eu me equilibrar aqui. Tô com crise de ansiedade, tô passando por isso, tá bom. Fecha seus olhos, conta até 10, que aí você vai ver que você vai sentir aquela calma. E esse negócio aí de você usar a respiração, eu já falei já no vídeo lá do estresse,
que a respiração é uma coisa muito importante. A respiração é a coisa mais importante que tem, que é usada assim para você acalmar, é a respiração certa, né? É o jeito certo de você respirar. E também outra coisa que você pode fazer é a caminhada, um exercício físico, uma corrida. Isso irá ajudar bastante, porque o exercício físico é fundamental para a saúde mental. Todo médico que você for, ou todo psicólogo que você for, vai falar para você fazer exercício físico, principalmente os aeróbicos, que no caso é a corrida, a natação, a caminhada e etc. Eles passam mais os aeróbicos. Outra forma também de você controlar a sua crise de ansiedade quando você está passando por aquele momento difícil que só você sabe como que é você tentar trocar os seus pensamentos. É uma coisa muito difícil, mas você tenta mudar seu pensamento. Por exemplo, eu fui numa psicóloga uma vez e ela falou assim para mim: quando você estiver passando por uma crise de ansiedade, você olha para os objetos que estão ao seu redor. Você está com uma crise, né? Aí aqui eu estou numa mesa, aí ela falou assim: você começa a pensar assim, aqui é uma mesa, aqui do meu lado aqui está um ventilador, aqui está um sofá, aqui em cima está o teto, aqui no chão, aqui onde eu estou pisando é o chão, aqui é uma cadeira. Parece uma coisa boba e uma coisa Fútil, quase não saiu. Futa, uma coisa muito fútil, né? Mas pode ter certeza que me ajudou bastante essa técnica. A técnica de trocar os pensamentos. Você analisar o ambiente que você está e você ir mudando, e trocando aqueles pensamentos ruins, que aí você vai enganar seu cérebro. Você não tem que deixar o seu cérebro te controlar. Você que tem que controlar o seu cérebro. Então, quando você passa a desenvolver isso, você vai ver que quando você tiver com crise de ansiedade, você vai saber a lidar mais com facilidade com isso. E essa técnica que eu falei agora é a segunda melhor. A primeira a primeira técnica melhor, que na minha opinião que me ajuda mais, é a da respiração. E essa assim de você olhar os objetos e tocando e falando e trocando os pensamentos também é muito importante. E você tem que procurar uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica. É muito importante também você ter o apoio de pessoas que estão ao seu redor. Você deve falar com eles, conversar com as pessoas que estão ao seu redor, contar os seus problemas para ela, pedir ajuda, porque todo mundo sabe que não é fácil conviver com isso. É uma doença muito difícil de lidar. Então, é muito importante você procurar ter o apoio da família. Não tenha medo. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de desabafar. Não é vergonha para ninguém fazer terapia em psiquiatra. Isso aí é para pessoas ignorantes e preconceituosas, que falam que psiquiatra é coisa de louco, que é não sei o quê. Mas não tenha vergonha, não tenha medo, procure ajuda, vai no médico, vai no psicólogo, que eles vão te orientar de uma forma melhor, porque aqui no vídeo eu estou contando um pouco da minha experiência, mas você tem que procurar uma ajuda profissional, isso é fundamental. Não tenha vergonha, é isso que eu falo. O vídeo já está bem longo e eu vou terminar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando do meu canal, que vocês estejam seguindo minha dica. Que eu acho que eu nunca vi nenhum canal sobre isso, né? Sobre
uma pessoa que tem algum problema assim, que cria um canal para contar experiências sobre saúde mental. Eu nunca vi, então eu espero que vocês estejam gostando. Eu quero atingir um público de pessoas que têm problemas emocionais, porque aí vai ser mais fácil de eu criar temas e assuntos para gravar vídeo. Então compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que tem problema de ansiedade, para aquela pessoa que tem problema de depressão, para aquela pessoa que tem transtorno bipolaridade, que tem toque, borderline, esquizofrenia e etc. Porque eu vou buscar a falar mais assuntos sobre esses transtornos. E também eu vou também buscar a falar também, um assunto aqui do tema também que eu vou falar mais pra frente, como você que tem um parente ansioso, depressivo, que tem alguma doença psicológica, como você pode ajudar essa pessoa e como você tem que lidar com ela, porque você tem que saber lidar com a pessoa, porque a pessoa precisa de cuidado e a pessoa ela precisa de apoio, e você tem que ter uma certa compreensão com isso. Então é isso aí, galera, eu vou terminar por aqui porque o vídeo já está bem grande. Fica com Deus, se inscreva no meu canal, deixa seu like, compartilha com aquela pessoa que tem problemas emocionais, comenta aí embaixo alguma coisa, comenta se vocês gostaram, manda aquele vídeo para aquela pessoa, tá bom? Fiquem com Deus. Quando você pensar em desistir, lembre que no fim do túnel tem uma luz, e essa luz é de sucesso. Você é capaz, você é luz, e lembre-se, você não está sozinho. Tem muitas pessoas passando pelas mesmas coisas que você passa. Então, fica com Deus e é nóis, galera. Fui!